Angel Adênio, de Feira de Santana, na Bahia, a princesa do sertão, passando aqui para mostrar para vocês alguns detalhes importantes sobre vaso. Por incrível que pareça, ainda é uma coisa que tem muita dúvida na cabeça de quem está começando no mundo da rosa do deserto. Então, hoje a gente vai estar desvendando aqui para vocês tudo sobre vaso de rosa do deserto. Qual é o melhor, qual é o pior, qual vaso usar, maior, menor, cuia, vaso fundo. Então, aguarda aí que eu vou falar tudo para você. Roda a vinheta e mãos à obra. Eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de vasos plásticos que a gente utiliza aqui na nossa produção e com as nossas plantas também da coleção, né? Eu vou começar do maior para o menor, né? Esse aqui é o pote 30, né? O chamado pote 30. Ele tem capacidade para 12 litros de substrato, né? Comporta bastante substrato. Esse aqui é o pote 23 fundo, né? Ele tem capacidade para 6 litros de substrato, a metade exata do pote 30. Aqui o pote 15, né, que é muito utilizado nas produções. Esse aqui tem capacidade para 1 litro e 300 de substrato. Vizinho dele aqui o pote 14, né, que ele tem capacidade para 900 ml de substrato. Aqui nós temos o pote cuia, né, o pote 21 cuia, ele tem capacidade para 4 litros de substrato. E temos aqui o naniquinho, né, o filhotinho, que é o pote 9. Esse pote 9 aqui ele tem capacidade para 200 ml de substrato. Então, como é que a gente utiliza vaso, né, e qual é a grande dúvida, né? Eu vou estar passando ponto a ponto. Esse vasinho aqui, né, a gente utiliza para produção de mudas que a gente vai vender no site. Então a gente já pode germinar aqui, ou pode germinar na bandeja e passar para esse potinho aqui, né? Tem uma capacidade equivalente a um copinho daquele de água, copo plástico de água, né? Então ele tem a mesma capacidade, 200 ml. Então a planta aqui se desenvolve até um certo ponto, não passa muito daquilo ali, então ela precisa ser mudada, né, ou vendida, no nosso caso aqui. Se ela ficar muito tempo aqui e começar a não ter mais substrato, que ela consome tudo que tem aqui, você precisa estar mudando, e é o que a gente faz. A gente termina depois passando para um pote 14 ou 15, eu estou falando aqui de produção, né? Uma coisa importante que tem que ter em todos os vasos, vocês vão ver em todos esses vasos aqui, é a furação do vaso, né? Ele tem bastante furação para drenar, isso é fundamental quando você for comprar o vaso. E observar também se o vaso não tem o furo, né? Se ele está perfeito. Tem fábrica de vaso que faz o furo ali, mas fica tapado. Então às vezes você está fazendo na sequência, planta e nem percebeu que não foi cortado direito isso aqui. Isso é uma dica interessante também para vocês. Uma coisa interessante também que eu gosto desse tipo de vaso aqui que eu uso, é que ele tem alto relevo no fundo. Isso tem um porquê, né? Quando você coloca ele numa superfície plana, essa água não vai ficar empoçada quando você joga água, né? Inclusive ele tem saidinhas aqui laterais para essa água. É tudo pensado. Se a planta ficar num local, né, com água empoçada, a tendência é que essa planta apodreça. Então observa também esses detalhes aqui no vaso que você vai comprar. Esse aqui eu acho perfeito, né? Ele é alto relevo, tem as partes mais altas e mais baixas, furos tanto nas partes mais altas quanto nas partes mais baixas, e ainda tem esses pezinhos aqui laterais, né, que faz toda a diferença no desenvolvimento da sua planta.
Daí vem o pote de produção, né? Eu vou falar aqui do pote de produção. Aqui a gente utiliza pote 15, eu comecei utilizando mais o pote 15 de 1,3 litro, e temos também uma boa leva já de potes 14 que tem 900 ml. Eu estou adotando aqui no viveiro o uso de somente potes 14, né? Depois que a gente acabar, né, o lote que a gente tem bastante ainda, é um lote grande que a gente ainda tem de pote 15, eu só comprarei pote 14, por vários motivos. O desenvolvimento da muda para enxerto não vai fazer muita diferença as que estão no pote 14 para as que estão no pote 15, porque ela não vai ter tempo suficiente para crescer muito mais do que o que ela cresce no 14 e no 15, entendeu? Então, a gente está adotando, esse é um dos motivos pelo qual a gente está adotando. Um outro motivo que a gente está observando aqui para o uso do pote 14 é o espaço que ele ocupa na bancada, né? Ele ocupa bem menos espaço na bancada, né? Proporcionando assim um volume maior na bancada. Então, esse é o motivo. Você nota que também o pote 14 do mesmo jeito tem o lado mais fundo, né? Tem as partes mais fundas e as partes mais rasas, né? E os pezinhos laterais para ajudar na drenagem. Já as minhas plantas matrizes estão nos potes 23, a grande maioria, né? A gente deixa nesses potes 23 aqui, olha só como ele também é bem furado, né? E tem o alto relevo também, a parte mais alta, a parte mais baixa, né? A gente deixa nesse tipo de vaso aqui também por vários motivos. Ele é um vaso que vocês podem notar que ele não afila muito na parte de baixo. Ele tem um diâmetro na parte de cima muito parecido com o diâmetro na parte de baixo. Então você não ocupa muito lugar na bancada e você tem um volume de substrato grande, né? Nesse caso aqui, eles têm 6 litros de substrato. Então dá para a planta desenvolver muito. E depois a gente passa, né, posteriormente para vasos maiores, como que eu vou mostrar aqui agora. Então é um vaso muito bom, né? E o pote 30 a gente utiliza realmente para as plantas maiores, né? Esse está aqui até com um furo que não está completo, está precisando a gente refazer. Exatamente aquilo que eu falei com vocês há pouco. Você tem que estar revisando, porque às vezes o furo não vem completo, tá? Então dá uma olhadinha quando você for plantar para ver se tem um furo completo, ok? E aqui o vaso cuia, né, que a gente utiliza basicamente para a rosa do deserto arábico, né? Eu comecei utilizando o vaso cuia para todas as plantas, porque tinha vídeo na internet dizendo que a gente não deveria usar vaso fundo para a rosa do deserto, que elas apodreceriam por estar em vaso fundo. Isso aí é mito, tá? Eu derrubei esses mitos, inclusive, com minhas plantas gigantes, que são vasos profundos de 200 litros, né? Então, isso aí é mito e já foi derrubado. Então, por que usar esse tipo de vaso aqui na arábico? A arábico, ela tem tendência de espalhar as raízes lateralmente. A arábico, normalmente, ela não aprofunda tanto as raízes e nem tem a característica da obeso, que é ir engrossando as raízes, que a gente termina fazendo aqueles levantamentos que ficam muito bonitos, né? A arábico, ela se comporta de uma forma diferente, ela termina se espalhando lateralmente. Já as plantas obeso, a gente tem esse desenvolvimento das raízes para a parte de baixo e o ganho de corpo dessas raízes, elas vão ficando cada vez mais grossas. Então, o vaso profundo para os obesos faz toda a diferença, né? Eu falo sempre, para você não estar também fazendo o replante das obesos todos os dias, porque você termina perdendo raízes ali, nesse processo de levantar todo dia, mexer todo dia, que se tornariam raízes robustas, né? Então, sempre que fizer o replante de um obeso, escolha um vaso um pouquinho maior, mais fundo, e deixa ela por um tempo. Agora, detalhe importante,
você precisa ter um substrato drenante, né? Se você tem dificuldade de ter um substrato drenante, você precisa também colocar uma camada na parte de baixo de alguma coisa que drene, ou brita, pedrisco. Eu uso aqui argila expandida. Nesses vasos menores eu não uso, mas já nos vasos de cimento, né, que depois que sai desse pote 30 aqui, que é o tamanho máximo que eu tenho aqui, a gente já tem que ir para os vasos de cimento, aí não tem para onde correr. Então geralmente eu uso argila expandida na parte do fundo, né? Faço uma camadinha, mas você pode fazer de brita perfeitamente, ou de outro material que você tem aí, para evitar que acumule água. Um outro detalhe também muito importante com relação a esses vasos é que você deixe em cima de alguma coisa para drenar. No garden a gente utiliza as bancadas, né? A gente utiliza a bancada de telha, aqui também tem bancada de telha. Mas se você não tem, você vai deixar a sua rosa do deserto no chão, você pode utilizar um bloco daquele, bloco de parede de construção, e deixar ela em cima. Aqui no fundo eu tenho algumas assim. Isso evita que a água acumule, né? Com o tempo essa água fica acumulada na parte de baixo, mesmo o vaso sendo assim, é bom que você tenha alguma coisa para levantar, né? Muitas vezes está ali no jardim também, e toda a água que você joga no jardim termina entrando na parte de baixo e molhando o vaso. Como a gente sabe que tem até vaso que faz essa função de estar molhando dessa maneira, né? Ele mesmo vai fazendo a sucção da água pela parte de baixo. Então, se você está ali no quintal, onde você lava, utiliza sabão, cloro, todo tipo de produto químico para estar lavando seu quintal, muitas vezes a sua rosa do deserto vai estar absorvendo esses produtos pela parte de baixo. Então, muito cuidado. Isso aí é um detalhe fundamental também para a questão da sua planta ter uma saúde, né? Uma boa saúde, e não ter podridão nem tudo mais que acontece. Muitas vezes eu vejo pessoas preocupadas com a podridão. Vou usar fungicida, vou usar... Gente, o fungicida ele vai resolver o problema, mas não vai resolver a causa do problema, né? Então, muito cuidado com isso. Você precisa detectar o que é que está causando a podridão na sua planta, né? Então pode estar nenhum desses detalhes aqui que eu estou te falando. E muitas vezes você fica ali direto com fungicida e a planta sempre apodrecendo e você não sabe. O substrato vai estar assim diretamente ligado a isso. É um substrato drenante, mas que a planta consiga absorver alguma água. Uma outra coisa que foi perguntada para mim recentemente é com relação ao desenvolvimento da planta. Se necessariamente a pessoa sempre tem que estar colocando vaso maior para que a planta se desenvolva. A minha resposta é não necessariamente. Nesse caso desse amigo meu, as plantas dele, ele está preocupado porque ele tem um espaço limitado para essas plantas. Então você pode limitar uma planta até num potinho desse aqui. Você pode limitar uma planta até num potinho desse aqui, né? Como é que você faz? Você trabalha no estilo bonsai. Você vai retirando a planta, fazendo a remoção das raízes que você quer e sempre colocando no mesmo vaso que ela estava. A gente chamava isso antigamente, né, no bonsai, não sei como é que chama agora, de domesticar a planta. Então não necessariamente você precisa estar aumentando o tamanho do vaso. Lógico, se você puder, vai ser excelente. Você vai ter uma planta cada dia maior, de repente você vai ter uma planta gigante. É o que todos nós queremos, mas nem todo mundo tem espaço para desenvolver a planta até o seu tamanho máximo. Então, o que eu estou dizendo é que você pode também deixar a sua planta no vaso do tamanho que você quiser. Você escolhe um tamanho de vaso ali que seja o suficiente para ela e você vai domesticando através de podas de raízes, que a gente faz também quando faz bonsai. Você vai trabalhando o tamanho que você quer ter na planta. E ali você trabalha de diversas maneiras a parte aérea também. Eu particularmente prefiro desenvolver as plantas, então eu sempre estou passando para vasos um pouco maiores, né, para que essas plantas realmente se desenvolvam e tenham o seu porte o mais avantajado possível, né? É o que eu tento fazer aqui, é o que eu gosto. Eu gosto de plantas
gigantes. Eu quero ter planta do tamanho de um prédio. Vamos lá. Vamos trabalhar para que elas cheguem nesse padrão. Então, isso também vai determinar tempo, né? Sua planta não cresce do dia para a noite. Então, demanda paciência da parte de quem está do outro lado aí, para que a planta se desenvolva, que você use bons adubos, né? Você encontra no site do Rangel Adênio aí o Kit Rangel Nutrição Total, que é classe A para sua planta fica sensacional, se desenvolve com folhas bonitas, florações mais intensas, raízes mais fortalecidas, né? Então, tudo isso vai contar, né? Para que sua planta realmente fique diferenciada. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei hoje aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Espero que você continue conosco aqui. Agradecer aos 26 mil inscritos. Muito obrigado de gratidão aos nossos membros. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço e fica com Deus.